paz do Senhor, meus projetos irmãos, aqui de Sandro Larroque. Neste momento, cumprimento a todos, com a paz do Senhor. Sou o Antônio José, superintendente da Escola Dominical aqui de Sandro Larroque. E como estamos nesse período de isolamento social, mas nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar de continuar aprendendo a palavra de Deus. Até porque já aprendemos que quando confiamos no Senhor e cremos na sua palavra, nós temos alimento suficiente para permanecermos firmes, fortes, para podermos combater tudo que nesse momento nos impede de estarmos unidos uns com os outros, celebrando ao Senhor. Mas estamos aqui nessa oportunidade para estudar mais uma vez a nossa lição da Escola Dominical. Hoje estamos encerrando mais um trimestre. Vamos estudar a lição de número 13, que é o novo homem em Jesus Cristo. E essa lição ela está baseada em João capítulo 3, versículo 1 até o 16. Eu quero só citar aqui um versículo para facilitar e também a gente ter mais tempo, O texto diz assim: Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa lição, amados, ela se baseia no encontro que Nicodemos teve com Jesus e a sua preocupação, como é que ele poderia fazer para ser salvo. E aí Jesus conversa com ele e o versículo base é esse: a necessidade do novo nascimento do homem. Mas eu quero, antes da gente começar aqui estudar a lição praticamente, eu quero que a gente lembre que nós estamos estudando nesse momento o tema a raça humana, origem, queda e redenção. E nós podemos dividir essas lições em três partes aqui, As lições desse trimestre, elas mostram três aspectos da humanidade: origem, queda e redenção. E nós vimos, ora com tristeza, ora com preocupação, as falhas da humanidade. Mas nós findamos conhecendo melhor o plano de Deus para a humanidade. Então é interessante lembrar que Deus sempre tem o melhor para nós. A gente viu durante as 13 lições, que a gente já viu as 12 e essa última agora, como o homem foi criado, como ele tropeçou, como ele caiu, como ele transmitiu o pecado original e como este homem se levantou contra Deus, como ele planejou, como ele arquitetou tomar o lugar do Senhor. Mas mesmo assim, Deus em todo momento, sempre controlando a história. E estamos chegando ao fim das lições, e estamos chegando com alegria, porque a lição é justamente tratando sobre o novo homem em Jesus Cristo. Esse homem que Deus tem um plano de salvação para ele e, portanto, para toda a humanidade. Eu quero nesse momento agora entrar aqui na introdução da nossa lição. Vou ler aqui algumas partes para a gente poder compreender melhor, tomar por base, certo? E assim facilitar o nosso estudo de casa, o nosso aprendizado. A introdução ela diz assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Repare que ela começa com uma pergunta que não é de fácil resposta. É possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também é desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Então vejam, mas que a introdução da nossa lição, ela faz um questionamento, como eu já mencionei, de difícil resposta, embora ela mesma também já diga que é possível a gente, enquanto estamos aqui na Terra, enquanto nós estamos aqui na Terra, alcançarmos essa perfeição espiritual na vida. Agora, além de ser possível, a gente precisa desejar, requerer, buscar, alcançar essa perfeição espiritual na nossa vida aqui na Terra. Agora, como que nós podemos alcançar essa perfeição espiritual? Quais são os passos que nós devemos dar? Quais são os caminhos que nós precisamos trilhar para nós podermos alcançar esta perfeição espiritual? Veja,
Se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos, mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Então a gente já começa a entender, a partir desse momento, a possibilidade que o ser humano tem de alcançar a perfeição espiritual na sua vida. Através dos seus próprios méritos é impossível, mas em Jesus Cristo, a nossa velha natureza, ela renasce agora para a vida eterna. A nossa lição, ela vai justamente nos mostrar quais são os passos que nós, cristãos, nós seres humanos, nós, humanidade, precisamos dar para que nós possamos alcançar aqui essa perfeição espiritual. E os passos, amados, são estes: o novo nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo Jesus. Esses são os passos, este é o caminho que toda a humanidade precisa dar, que todo ser humano, que todo aquele que deseja morar no céu, ele precisa dar para que ele possa alcançar essa perfeição espiritual e assim ele poder reatar a sua comunhão com Deus e assim ele possa ter o direito de morar com o Senhor na glória para todo sempre, que com certeza esse é o desejo de toda a humanidade. Vamos começar nesse momento aqui com o primeiro passo que o ser humano, que o homem deve dar para que ele possa estar alcançando essa perfeição espiritual na sua vida, que é o novo nascimento. E eu começo fazendo uma pergunta: o que é esse novo nascimento? O novo nascimento também pode ser entendido como regeneração. E aí surge mais uma pergunta: o que é essa regeneração? Quando nós lemos aqui o texto bíblico que nós escolhemos para mostrar que é o que está dando base, sustentação para essa lição, no encontro que Jesus teve com Nicodemos, Jesus disse: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas para que Jesus dissesse essa resposta aqui, anteriormente, lá no versículo 3, ele já tinha dito que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, apesar de ser um doutor da lei, um homem com profundo conhecimento, um homem que conhecia muito bem a lei de Deus, ele não entende essa afirmação de Cristo e ele vai e pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então ele não tinha a compreensão desse novo nascimento. E aí Jesus agora vai nos ensinar o que é este novo nascimento. E aí, retornando aqui para o nosso primeiro tópico, que diz o novo nascimento do homem, que nós já dissemos que novo nascimento é a mesma coisa que regeneração. Nós vamos aqui para uma descrição, um conceito do que é o novo nascimento ou regeneração, que diz assim: é o milagre que se dá na vida de quem aceita a Cristo, tornando-se participante da vida e da natureza divina. Através da regeneração, o homem passa a desfrutar de uma nova realidade espiritual. Então veja mais, novo nascimento ou regeneração é um milagre que se dá na vida de quem aceita a Cristo. Ou seja, está além da nossa capacidade, foge dos nossos méritos, não é pela nossa força, não é pelo nosso conhecimento, não é pela nossa vontade, mas é um milagre que Deus opera em nós quando nós aceitamos a Cristo. E este milagre faz com que nós agora nos tornemos participantes da vida e da natureza divina, ou seja, a nossa natureza antes humana, caída, pecaminosa, propensa ao pecado, ela agora é
transformada e nós agora somos participantes da natureza divina, ou seja, nós agora desejamos as coisas dos céus. É verdade que a nossa natureza humana, ela vai permanecer em nós enquanto nós estivermos aqui nesta terra. Mas vamos lembrar da nossa pergunta. A pergunta foi: é possível alcançar a perfeição espiritual na vida? Então, espiritualmente, o homem, ele só pode alcançar a perfeição quando ele der o primeiro passo, que é nascer de novo. E nós já dissemos, o que é nascer de novo? É esse milagre operado por Deus que nos faz agora participantes da vida e da natureza divina. Amém, meus queridos? Nós vamos aqui aprofundar mais um pouco para a gente entender os passos, os processos que esse novo nascimento, como é que ele se dá, como é que esse milagre acontece. Embora a gente saiba que milagre não se explica, se crê, se acredita, né? Através da fé. Esse é o principal ingrediente que nós precisamos ter para entender o milagre. É a fé, é aceitar, é entender o agir de Deus em nossa vida. Mas a Bíblia, ela nos mostra, né, como é que esse milagre acontece em nossas vidas. Primeiro, o novo nascimento, o novo homem no qual aconteceu o novo nascimento, ele não é nascido do sangue e nem da carne, ou seja, não há a participação humana para este novo nascimento. Ele é nascido de Deus, como eu conceituei para os irmãos, é um milagre que Deus opera em nossas vidas, ou seja, é o Senhor que nos faz nascer de novo. Através do quê? Como é que se dá esse novo nascimento? Através da água e do Espírito Santo. E vamos entender essa água. Muitos irmãos, muitas pessoas entendem, ou ensinam, ou creem que nascer da água é nascer do batismo. Mas nós entendemos que o batismo, ele só tem efeito salvador quando ele é recebido pela fé, ou seja, a pessoa ela já nasceu de novo. O que ela vai agora é testemunhar do seu novo nascimento, da sua nova vida. Então, no batismo em águas, que é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a pessoa está ali sepultando os seus pecados, dizendo que ele já nasceu de novo, que ele tem, portanto, uma nova vida. Então, nós entendemos que nascer da água não é se batizar nas águas, mas é nascer através da palavra de Deus, esta palavra que nos lava, que vai regenerando o nosso coração, que vai nos purificando, que vai no nosso dia a dia nos moldando para que nós possamos agora ter um caráter semelhante ao caráter de Cristo, né, amados? E também que é nascido do Espírito. Esse novo homem, ele é nascido de Deus, ele é nascido da água e ele é nascido do Espírito Santo. Então veja bem, o novo nascimento, ele é produzido, ele é executado, ele é feito pelo Espírito Santo de Deus. Ele é quem entra em nossas vidas e faz agora com que a nossa natureza ela seja transformada agora para fazer parte da natureza divina. Como isso acontece? É milagre, é a ação do Espírito Santo de Deus. Cabe a nós aceitar, receber e deixar que o Espírito Santo ele habite dentro de nós, para que nós a cada dia temos nascido de novo e possamos a cada dia, renascer em Cristo, crescer em Cristo, andar em Cristo, viver em Cristo. Amados, mas quando a gente fala sobre o novo nascimento, sempre surgem algumas perguntas, Eu disse que novo nascimento é a mesma coisa que regeneração, e disse que regeneração é a gente agora se tornar participante da vida e da natureza divina, E disse também que através da regeneração o homem passa a desfrutar de uma nova realidade espiritual. E muitas pessoas, elas têm dificuldade para aceitar que muitas pessoas que tiveram uma vida
de muito pecado, de distanciamento de Deus, que tiveram práticas assim muito condenáveis pela sociedade, essa pessoa agora vir para a igreja, aceitar a Cristo e dizer agora que nasceu de novo, dizer agora que é nova pessoa, dizer agora que vai morar no céu, a gente percebe que muitas pessoas, elas olham com um olhar de dúvida, de não aceitação, de achar impossível que uma pessoa que antes teve uma vida totalmente condenável, agora possa dizer que é um crente que vai morar no céu. Mas é justamente nesse momento aí que está o milagre. Não é a ação humana, não é a capacidade humana, não é o mérito do homem, não é a bondade do homem, não é a justiça do homem. Tudo que o homem fizer, por bom que seja, por melhor que seja, por justo que seja, mas é insuficiente, é incapaz de fazê-lo agora merecedor do céu. Somente o novo nascimento, como nós dissemos, que é mediante a pessoa nascer de Deus, a pessoa nascer da água, a pessoa nascer do Espírito Santo, através de todo este processo, é que este homem, sem ele participar, sem ele ter aí uma voz ativa, ele simplesmente crê e se submeter a essa ação de Deus, que é capaz de fazê-lo agora ser um novo homem nascido de Deus agora. Mas precisamos também entender que quando nós nascemos de novo, muitas vezes as pessoas querem que a pessoa, ao nascer de novo, ele já apresente instantaneamente ali comportamentos que sejam condizentes, né, com aquele que é nascido de novo. Mas nós precisamos entender que aquele que nasceu de novo, ele vai crescendo, ele vai, com o passar do tempo, adquirindo as habilidades de um nascido de novo. A gente pode ter por base uma criança. Quando ela nasce, ela é inocente, ela não conhece o mal, ela não conhece o pecado, ela não é praticante do pecado na verdade, mas ela vai, com o passar do tempo, aprendendo a falar, a caminhar, a manifestar os seus desejos, os seus intentos. Então o nascido de novo, ele é como uma criança espiritualmente falando. Ele nasceu de novo e ele agora vai, a partir desse momento, sendo alimentado pela palavra de Deus. Por isso que é nascido da água, e essa água é a palavra, porque este vai ser o alimento que ele vai receber. Ele vai se alimentar da palavra de Deus, e aí os seus desejos, suas vontades vão ser baseados, vão ser norteados na palavra de Deus. Quanto mais ele tiver intimidade com essa palavra, quanto mais ele se alimentar dessa palavra, mais ele vai adquirindo força, resistência, e as suas ações vão sendo dirigidas, norteadas pela palavra de Deus. Dissemos também que ele é nascido do Espírito Santo. Então, à medida que esse novo homem, que agora espiritualmente é uma criança que está crescendo, que está se alimentando com o leite racional, que é a palavra de Deus, e ele vai cada vez mais se submetendo ao Espírito Santo de Deus, vai sendo gerado na sua vida essa natureza divina. Ele agora vai falar de Deus, ele vai viver para Deus, ele vai pensar em Deus, ele vai estar agora em todo momento com a sua mente, com a sua mentalidade, com os seus pensamentos voltados para o céu, porque é o seu Criador, é o seu Deus, é o seu Pai, foi quem lhe gerou, foi Deus. Então ele agora tem toda essa ligação com os céus. Por isso, amados, a gente precisa ter esse entendimento, que quem é nascido de novo, o novo nascimento, ele é instantâneo em nossas vidas. Vamos deixar isso bastante claro. Quando a pessoa aceita a Cristo genuinamente, quando ele aceita Jesus com sinceridade, com verdade, nesse momento é operado o novo nascimento na vida dele. Agora, para a gente começar a ver os resultados desse novo nascimento, é isso que eu quero dizer para os irmãos. Há um tempo, há um momento de crescimento, de aprendizado, de amor, de leitura, a palavra de Deus, de submissão ao Espírito Santo. Aí, com o passar do tempo, este novo homem, ele vai mostrando, né, através das suas atitudes, que ele é um homem nascido de Deus, um homem, uma mulher nascido de Deus.
Nós fizemos aquela pergunta inicialmente que foi: é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? E nós respondemos que sim, né? Baseado aqui na nossa revista, no nosso estudo, e mostramos que os passos que o homem precisa dar, o primeiro é o novo nascimento. E o segundo passo que ele precisa dar agora é a justificação, ou seja, para espiritualmente este homem, a humanidade, os seres, as pessoas serem perfeitas espiritualmente e, portanto, possam ter o direito de ir morar para o céu, é necessário que esses passos sejam dados. O primeiro passo foi o novo nascimento e o segundo passo agora é a justificação. E aí, meus queridos, há toda uma preocupação, porque veja bem, o que é ser justificado? Vamos imaginar aqui do ponto de vista jurídico. Ser justificado é uma pessoa que está em um banco de réus, que está no tribunal, que está ali para ser julgado, ele está sendo acusado dos seus crimes e que vai tentar se provar que ele não é culpado, que ele é inocente, que ele não deve estar ali naquele banco de réus. E aí há todo um processo, como os irmãos já sabem, já devem ter visto pela televisão, no júri, os jurados ali ouvindo os debates todos, contra e a favor, e eles se manifestam depois, dando seu voto, inocentando ou culpando aquela pessoa. Então, quando aquela pessoa é inocentada, ele vai ficar livre daquela culpa que estava sendo acusado, do qual estava sendo acusado. Agora, do ponto de vista espiritual, fica complicado, porque o homem, ele é culpado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Então, todo homem tem culpa diante de Deus. Todo homem já nasce propenso ao pecado. Eu tive na lição anterior, né, que só Jesus Cristo, o nosso último Adão, foi que nasceu sem o pecado original. Mas todos os seres humanos que são descendentes de Adão, eles já nascem com o pecado original, portanto, já nascem propensos ao pecado. Então, nenhum homem é justificável diante de Deus. Todos já nascem propensos ao pecado. E a gente vai percebendo que com o passar do tempo, ele vai crescendo e essa propensão vai se manifestando cada vez mais. Os pais que estão nos ouvindo nesse momento sabem muito bem que as crianças, a gente tem muita dificuldade para ensiná-las a fazer o que é bom. A gente tem dificuldade para trazê-las para a igreja, elas não querem vir. Mas se você oferecer um celular, oferecer uma televisão, ficar a Deus, você vai perceber que ele tem mais facilidade de querer isso do que fazer as coisas que agradam a Deus. Isso é nitidamente o reflexo da nossa propensão ao pecado. Ou seja, a humanidade está no banco dos réus e não tem como ninguém justificá-la, não tem advogado, por bom que seja capaz de inocentar este homem. E aí onde eu quero mostrar para os irmãos que há uma inutilidade da justiça humana. Tem muitas pessoas que são até boas pessoas, que compram, que pagam, que cumprem seus negócios direitinho, que têm uma vida harmoniosa no seu casamento, que são bons empregados, que são bons patrões, que tem, ou seja, tem todo um comportamento social louvável, né? Digno até de ser louvado. Mas eu quero dizer que isto é apenas a nossa obrigação como seres sociais. Nós vivemos numa sociedade e nós temos responsabilidades para com ela. Então, fazer o bem ao próximo, ajudar, cumprir com os nossos deveres sociais é responsabilidade humana. Isso nos dá o direito de vivermos em paz com o nosso próximo, tranquilos. Agora, isso não nos faz merecedores do céu, porque espiritualmente essas práticas de justiça, elas são como trapos de imundícia. É o que está dizendo em Isaías, no capítulo 64, versículo 6, vocês podem verificar em casa, que a justiça humana é como trapos de imundícia, ou seja, por mais que a gente procure ser justo, mas diante de Deus ela não tem validade. Aí, amados, é onde está o grande problema, né? A justiça humana é incapaz de salvar o homem. Perdão, a justiça humana é incapaz
de salvar o homem. Aí é nesse momento que vai entrar a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente viu na lição passada, os irmãos podem ter lido em casa, que Jesus Cristo, ele assumiu a identidade humana. Ele foi um homem pleno, como todos nós somos. Ele não tinha pecado original, mas ele mesmo assim, ele foi tentado da mesma forma que todos nós somos. Ele foi tentado pelo diabo e ele não pecou, ele resistiu. Então ele é o homem perfeito. Ele pôde, portanto, se colocar diante de Deus como sendo esse nosso mediador, ou seja, ele assume a nossa culpa, ele carrega os nossos pecados e ele agora se coloca diante de Deus como o expiador, como aquela pessoa que carrega os nossos pecados, e como ele nunca pecou, como ele foi um homem perfeito, pleno e perfeito, ele cumpre toda a justiça de Deus. E ele agora nos inocenta, ele agora nos justifica diante de Deus. Essa, amados, é a maravilhosa doutrina da justificação. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, não pelos nossos méritos, não pelos nossos atos de bondade, não pela nossa justiça, mas unicamente pela nossa fé na obra salvadora e substituta de Jesus Cristo lá na cruz. É o único dever do crente é esse, é crer em Jesus Cristo, que ele é plenamente capaz de nos salvar. Então, quando nós fazemos isto, Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado e ele nos declara agora justos diante de Deus. E eu quero fazer aqui uma observação, que há uma diferença, por exemplo, entre justificar e anistiar. A gente vê na esfera humana, na esfera jurídica humana, que muitas pessoas são condenadas, né, por crimes políticos, por exemplo, quando a pessoa não concorda com o regime que está sendo implantado naquela nação, naquele país, ele se levanta contra. E como existe ali um governo que não aceita essa pessoa, às vezes tem que fugir, tem que ir embora, tem que pedir asilo em outro país, e ele não pode voltar para a sua terra, né? Porque ele é tido ali como sendo um culpado, um bandido, uma pessoa que não pode voltar para a sua nação. Mas há momentos, né, que há toda uma decisão, um pensamento, e os políticos mudam de opinião e anistiam aquela pessoa. E aí ele pode agora voltar. Ou seja, o que é essa anistia? É o perdão, né, daquela culpa que aquele preso político, aquele outro preso qualquer tinha. Ele agora é perdoado e ele pode agora voltar para a sua nação. Isso é a anistia. Mas veja bem, a anistia perdoa os delitos que ele havia cometido, mas não diz agora que ele está justificado, não apaga as suas falhas, diferente da nossa justificação em Cristo. Quando Deus nos justifica, ele agora diz que nós não temos nenhum pecado e que nossos pecados são inteiramente apagados. Ou seja, Deus não fica toda hora botando o dedo em nossa cara dizendo: olha, mas tu fazia isso, tu fazia aquilo, tu era esse pecador, tu cometia essa falha aqui. Não, ele nos perdoa e esquece de nossos pecados. Ele passa a olhar para nós agora como novas pessoas, pessoas que nasceram de novo, que a partir de agora têm uma nova vida e que aquelas coisas velhas já passaram. É bom para a gente entender isso, amados. Muitas pessoas, elas vão ser crentes e elas ficam em dúvida com relação à vida que ela teve antes. Se a sua fé, se a sua crença, se o fato de ele aceitar Cristo é suficiente agora para esses pecados que ele cometia antes estarem apagados. Estão. Deus não lembra mais. Agora, a gente sabe que as consequências do pecado, elas ficam, mas são as consequências, não é a lembrança dele. Quando a pessoa comete alguma coisa contra a família, contra a sociedade,
mesmo ele sendo perdoado, as consequências que a sua falha teve vão vir, e ele vai ter que arcar com essas consequências. Mas espiritualmente, diante de Deus, Deus não vê mais os seus pecados. Deus vê ele agora como seu filho, como um nascido de novo, como alguém que nasceu de Deus, como alguém que nasceu da palavra, como alguém que nasceu da ação do Espírito Santo. Então, estes, amados, é a doutrina da justificação, né? Aqui nós temos um tópico assim: o novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, ele é um justo aos olhos de Deus. Parece difícil para compreender, por isso que eles querem um milagre, né? Porque a pessoa fez tantas coisas erradas, tantos crimes, né? A humanidade fez tantas coisas que quando a pessoa se volta para Deus agora olhar para essa pessoa como se ela não tivesse cometido injustiça nenhuma, é muito difícil da ótica humana aceitar. Mas pela fé nós entendemos que o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Quando nós aceitamos a Cristo genuinamente, verdadeiramente, através da fé, todos os pecados são perdoados e nós agora somos vistos diante de Deus como justos, não por nosso mérito, mas unicamente pelo amor e pela misericórdia, pela bondade de Deus. Cristo Jesus, ele fez um sacrifício perfeito, e através deste sacrifício é que nós agora podemos olhar para Cristo, crer nele, e aí nós temos agora declarado justo diante de Deus. Só para a gente ter uma base bíblica disso que eu estou dizendo, vamos olhar aqui para o episódio do ladrão na cruz. Olha, ele era um ladrão, e ladrão ninguém gosta, ninguém ama essa pessoa. A gente pode até amar a pessoa, a gente reprova profundamente as atitudes que ele faz, né? E a gente sabe que as atitudes andam junto com o ladrão, portanto fica difícil para você estar abraçando o ladrão, colocando dentro da sua casa. E Jesus Cristo, quando aquele ladrão olha para Cristo e entende que Cristo é o Salvador, aquele ladrão se arrepende, e a gente conhece muito bem o texto bíblico, e ele pede ali perdão a Jesus, e Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, amados, naquele momento em que ele creu, os seus pecados foram perdoados, e ele foi declarado justo, ele foi inocentado por Jesus e já ganhou o direito de ir para o céu. Então é um exemplo muito claro do que é a doutrina da justificação. Nós temos agora o terceiro passo que precisamos dar, só lembrando que nós estamos aqui respondendo a uma pergunta que foi feita bem no início: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Então nós já demos o primeiro passo, que foi o novo nascimento, já demos o segundo passo, que foi a justificação do homem, e estamos agora no terceiro passo, que é a santificação do novo homem. Então nós entendemos que para termos uma vida espiritual, né, agradável, perfeita diante de Deus, nós precisamos nascer de novo, nós precisamos estar justificados diante de Deus, e nós precisamos agora da santificação. Nós vamos entender o que é a santificação. A santificação significa ser separado. Veja bem, separado não quer dizer perfeito. Então, aí nós precisamos entender, né, que há dois processos na santificação. Há o processo de santificação como posição, que ou seja, é chamado de santificação como posicionamento, e a santificação como processo. Então veja bem, a santificação como posicionamento é a posição que Cristo nos coloca. Quando nós aceitamos a Cristo, ou seja, nascemos de novo, e nós passamos pelo processo de justificação, somos declarados agora justos diante de Deus, o terceiro processo que Cristo opera em nós
é a santificação como posicionamento. A partir deste momento, nós somos declarados santos em Cristo. Portanto, nós agora temos o direito inegável de ir morar no céu. Mas há um problema, né? Quando a gente aceita Cristo, a gente nasce de novo, a gente é justificado e é declarado santo. Mas a gente não é arrebatado, não vai logo morar no céu. A gente continua morando aqui, continua vivendo aqui, e apesar da nossa natureza agora ser uma natureza divina, restaurada por Deus através do novo nascimento, mas a nossa natureza humana, ela ainda permanece conosco, e ela vai nos influenciar, vai nos tentar, ela vai criar todo o mecanismo para nós podermos nos distanciar, nos separarmos de Deus. Aí é nesse momento que vai entrar a santificação como processo, ou seja, o homem ele é declarado santo, ele está numa posição de santo agora em Cristo, mas ele vai precisar continuamente viver aperfeiçoando a sua vida. Eu disse, a gente é santo, mas não é perfeito. Santo é aquele que é separado. Ele agora se separou do mundo para viver para Deus, mas ele ainda está aqui. Então ele precisa no seu dia a dia procurar se santificar. Para a gente entender esse processo, a santificação como processo, é só lembrar o seguinte: vamos imaginar uma rua, está ali com aquela plaquinha em obras. Enquanto está em obras, né, a rua ainda não está perfeita para você andar. Então o crente ele é assim, devia andar com a plaquinha nas costas. Em obras, eu estou sendo trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Ele está na minha vida, me aperfeiçoando, controlando os meus desejos, controlando os meus impulsos, controlando as minhas vontades, fazendo eu a cada dia estar mais na presença do Senhor. Então, amados, nós queremos aqui finalizar, né? Esperamos que tenhamos conseguido responder a pergunta que foi, eu vou repetir mais uma vez: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Nós mostramos que é necessário nascer de novo, que é necessário ser justificado por Deus e que é necessário a santificação, e nós entendemos que isto acontece na nossa vida espiritual. Espiritualmente, quando nós passamos por esses 3 momentos, nós estamos perfeitos diante de Deus. Agora, nós não moramos ainda no céu, nós temos uma vida humana, e aí nós precisamos a cada dia mortificar a nossa natureza humana para deixar que a nossa natureza divina ela prevaleça. E aí, como nós somos perfeitamente espirituais aos olhos de Deus, nós, através de uma vida de santificação, tanto posicional como uma santificação processual, e é muito importante lembrar disso, que a gente procurar cada dia viver em santidade, separado do mundo, rejeitando aquilo que o mundo nos oferece que não agrada a Deus, e procurando a todo custo obedecer a Deus, viver uma vida agradável a Deus. Quando fazemos isso, nós estamos caminhando para a estatura de varão perfeito. Aí o mundo vai olhar para nós e vai dizer que Cristo habita em nós, que o Senhor ele está em nossas vidas. Portanto, meus amados, eu quero nesse momento aqui agradecer, né, todos os irmãos que vão acompanhar, que vão comentar, e que a gente possa refletir essa nossa necessidade de termos uma vida espiritual perfeita, e que esta vida espiritual ela seja preponderante à nossa vida material, porque aí sim, quando a gente deixar a nossa vida espiritual perfeita em Deus dominar, influenciar sobre a nossa vida material, nós vamos estar, como já disse, né, caminhando para a estatura de varão perfeito, que é ser perfeitamente agradável aos olhos de Deus. Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos guarde na sua paz para sempre. Amém.